Fala aí, galera. Bom dia. A aula de hoje é sobre o tema massa atômica, massa molecular, mol e massa molar. Então, quais conhecimentos prévios é importante para essa aula? Um conhecimento sobre estrutura atômica, para nós sabermos o número de prótons, nêutrons e elétrons, e também o número de massa dos elementos químicos. Então, no que estuda esse sistema, gente? O que estuda nos temas massa atômica, massa molecular, mol e massa molar? Estuda-se as unidades de grandeza relacionadas aos átomos e moléculas. Então, quais são essas unidades de grandezas? O número de átomos e o número de moléculas. O conceito de mol, vocês vão ver que ele é muito importante e não é difícil. E o conceito de massa. E mais importante que estudar esses conceitos aqui em cima é saber realizar a correlação entre essas unidades de medida. Então, tudo isso aqui, ó, número de átomos, moléculas, mol e massa, são unidades de medidas que a gente vai estudar a partir de agora. E qual a importância de estudar esses conceitos? É importante para compreender as reações químicas em termos quantitativos. Ou seja, a partir de agora, nós vamos correlacionar ou relacionar a quantidade de reagentes e produtos nas reações químicas. E isso é importante, tanto no nosso cotidiano, quanto, por exemplo, numa indústria química, numa indústria de fármacos, numa indústria de alimentos, etc. Então, a primeira desses conceitos de hoje é a unidade de massa atômica, tá? Então, aqui, ó, unidade de massa atômica a gente representa por uma unidade U, tá? Então, uma coisa que eu gostaria de falar antes de falar esses conceitos é o seguinte: sempre que a gente vai trabalhar com qualquer unidade de medida, por exemplo, a massa, o volume, a densidade, a distância, tem que saber e é muito bom colocar no papel a unidade de medida. Por exemplo, a massa ela pode ser em gramas, em quilogramas, o volume pode ser em ml, em litros, em metro cúbico, a distância pode ser bem pequenininha, em centímetro, pode ser em quilômetros, tá? Então, esta unidade de medida, no caso de unidade de massa atômica U, é muito importante a gente saber correlacionar essas unidades. E também, quando for fazer algum exercício, sempre colocar a unidade, porque às vezes um número, por exemplo, o número 15, ele não representa às vezes nada. Agora, 15 centímetros representa um tamanho, por exemplo, de uma caneta, 15 centímetros, entenderam? Tá? Os átomos e as moléculas, pessoal, isso que eu quero que vocês entendam. Os átomos e as moléculas são tão pequenos que eles não podem ser visualizados ou mesmo pesados. Então, os átomos eles são muito, muito, muito pequenininhos, tá? Então, não consegue nem ver e nem visualizar, tá? No entanto, nós hoje, com o desenvolvimento da ciência, nós já temos uma ideia, tá? Muito aproximada da massa e dos seus tamanhos, tudo bem? Então, como a gente não consegue nem visualizar e pesar, é necessário estabelecer um padrão para medir a massa dos átomos e moléculas, tá? Então, o padrão, quando a gente vai pensar em massa de átomo, e lembre-se, é bem, bem, bem pequenininho, o padrão é o átomo de carbono de número de massa igual a 2, tá? Então, aqui é uma informação importante já no começo da aula. Então, o padrão para a massa atômica U é o quê? É o átomo de carbono de número de massa igual a 2. Então, isso a gente chama do isótopo 12, tá? Por que o isótopo 12 do carbono? Porque tem alguns elementos químicos que têm isótopos. Tem alguns elementos químicos que são isótopos. Então, ele se apresenta na natureza, como, por exemplo, o elemento químico carbono, ele tem 3 isótopos. Ele tem o isótopo 12, o 13 e o 14. O que muda do 12, do 13 e do 14? O número de massa dele. Isso a gente viu lá o ano passado. Bem, mas a gente vai recordar aqui ainda hoje. Tá? Então, o que seria o isótopo 12? Tá? Então, o carbono representado aqui. Tá? Então, para ser o átomo de carbono, ele tem que ter o quê? O número atômico, representado pela letra Z, número 6. Ou seja, esse elemento apresenta 6 prótons.
E esse número 12 aqui, ó, é o número de massa do elemento, tá? Então, o que basicamente é o número de massa de um elemento químico? A gente viu lá no ano passado. É a soma do número de prótons mais o número de nêutrons, tá? Então, para dar início à aula de hoje, continuar os conceitos, qual é o padrão para massa atômica? É o isótopo 12 do átomo de carbono. Por que é o isótopo 12? Porque ele tem número de massa igual a 12. E como eu falei anteriormente, o carbono também apresenta elementos que têm número de massa igual a 13 e o 14. Joia? Tá? Mas vamos lá. Então, o que seria o padrão, gente? O padrão é o que eu falo assim. Por exemplo, qual é a distância entre Avaré e São Paulo? Você saberia me dizer qual é a distância mais ou menos? Então, só para vocês terem uma ideia, Avaré de São Paulo, daqui a Avaré até São Paulo, são 250 quilômetros aproximadamente. Então, por que eu sei que é 250 quilômetros? Primeiro, porque a gente pode medir isso no velocímetro do carro, a gente pode ir hoje na internet pelo mapa, enfim, né? Mas porque a gente sabe mais ou menos não, a gente sabe qual é a distância de 1 quilômetro. Então, quando eu falo que a distância daqui a Avaré de Avaré até São Paulo são 250 quilômetros, é porque eu sei que a unidade de medida nesse caso é o quilômetro. Então, eu sei que tem 250 vezes 1 quilômetro. Tá? Se eu pegar, por exemplo, quando vocês vão ao mercado, por exemplo, vão comprar um queijo mussarela para fazer um lanche. Então, vocês chegam lá, vocês têm ideia mais ou menos qual é a massa de mussarela que vocês querem. Então, falam assim, olha, normalmente eu compro 200, 300 gramas de mussarela, senão estraga também. Você chega lá, ó, por favor, me serve aí 300 gramas de mussarela, porque a gente sabe quanto é 1 grama, tudo bem? Então, no caso, 1 grama é um padrão, e no caso da distância, 1 quilômetro também é um padrão. Então, isso que eu estou querendo falar para vocês, que o padrão agora é que quando a gente vai trabalhar na unidade de massa atômica U, é o quê? É o átomo de carbono que tem massa igual a 12. E o que significa um U, assim como 1 centímetro, 1 ml, 1 quilômetro? U, ou seja, uma unidade de massa atômica U, é o quê? É pegar esse número 12 e dividir por 12, ou seja, é 1/12 da massa desse átomo de carbono. Tá? Então, trocando em miúdos, quanto que é um U? Um U é a massa de um próton. Um U que é igual a massa de um próton é igual a massa de um nêutron. Tudo bem, gente? Tá? Isso eu estou falando para vocês, pode até ficar um pouquinho complicado, mas é que eu tenho que explicar para vocês de onde veio esse padrão para vocês não ficarem com a dúvida, tá bom? Mas resumindo esse slide, qual que é o padrão? É o átomo de carbono com número de massa igual a 12, tá? O que é 12, esse número de massa que a gente viu lá no ano passado? De prótons mais o número de nêutrons, tá? Então, se eu pegar esse 12 aqui, ó, e dividir por 12, ou seja, uma unidade de massa atômica é 12 dividido por 12, que é igual a 1. Tá joia? Tá? Atualmente, gente, a gente sabe a massa que representa. Por que nós utilizamos essa unidade U e não massa? Porque, como eu falei para vocês, U é uma massa muito, muito pequenininha. Olha o valor aqui, ó, 1,6 × 10 a menos 24 gramas. Então, é uma massa muito, muito pequena. E hoje a gente sabe disso porque, nos tempos mais recentes, esse equipamento que se chama espectrômetro de massa, ele dá uma aproximação muito boa dessa massa. Tudo bem? Por que eu falo aproximação? Porque, como eu falei anteriormente, os átomos são muito pequenininhos que não podem ser nem vistos nem visualizados. Então, a gente não pode pegar apenas um átomo e colocar na balança, tá? Então, esse valor aqui, ó, como eu falo para vocês, esse igual com o tio em cima é igual aproximadamente, tá? Claro que hoje em dia as tecnologias, tanto em qualquer área, mas principalmente na química, se desenvolveram tanto que esse valor aqui, ó, ele é uma aproximação muito boa do que seria uma unidade, joia? Então, o que então seria a massa atômica? Então, na tabela periódica, existem até 118 elementos. E cada um desses elementos, ele representa uma massa, tudo bem? Então, quando a gente fala de uma massa de um átomozinho só, tá, gente? Por exemplo, um átomozinho só, não estou falando de um conjunto de átomos, não, que a gente vai falar mais pra frente.
um átomozinho só, a gente vai falar de massa atômica, tudo bem? E sempre que a gente fala de massa atômica, a gente vai usar o símbolo U. Então, a massa atômica representa a massa do átomo em unidades de massa atômica, tá? Lembra que a gente viu que a massa de um U é muito pequenininha em termos de grama, tá? Então, neste caso, a massa atômica indica quantas vezes um determinado átomo é mais pesado que 12 partes do isótopo 12. Tá? Porque lembra, o que é um U? É eu pegar o 12, né, do átomo de carbono e dividir por 12 para chegar a um U, que é o padrão, como eu expliquei anteriormente. Importante, tá, gente? Essa informação é importante, tá? Não confundir número de massa de um átomo com massa atômica U, tá? Eu vou explicar aqui direitinho para vocês. Então, não confundir esses conceitos. Número de massa com massa atômica. Primeiro, o número de massa que a gente viu lá no ano passado nada mais é do que a soma do número de prótons com o número de nêutrons, tudo bem? Então, com exceção do átomo de hidrogênio que só tem um próton e não tem nêutrons nenhum, o átomo de hidrogênio não tem nêutrons nenhum, pelo menos o isótopo 1, tá? Ele tem o quê? Ele só tem prótons e não tem nêutrons, tá? Então, os outros elementos químicos, ele tem prótons lá no núcleo e também lá no núcleo nêutrons, tá? Então, o que é o número de massa do elemento químico? É uma soma simples, nada mais é do que a soma do número de prótons com o número de nêutrons, tá? Já a massa atômica, tá? Que é medida aqui na unidade U, ela é a massa do átomo determinada experimentalmente, tá? Então, essa massa, como eu falei para vocês, ela pode ser medida em unidades de massa atômica por esse equipamento que chama-se espectrômetro de massa, tá joia? Esse equipamento ele começou a ser desenvolvido na década de 60, tá, gente? E hoje ele é um equipamento super moderno que ele consegue, como eu falei, dar uma boa aproximação do que é a massa de um átomo, tá joia? Então, na natureza, o que eu quero que vocês entendam? Na natureza, ou seja, no ambiente que nós vivemos, grande parte dos elementos químicos eles são encontrados com uma mistura de um ou mais isótopos, tá? Falei já o ano passado para vocês isso. A massa do elemento, prestem bem atenção, a massa do elemento ele deve considerar a abundância relativa de todos os isótopos desse elemento na natureza. Ô, professor, como assim? Por exemplo, o átomo de cloro, gente, ele existe na natureza como dois isótopos. O isótopo 35 e o isótopo 37. Então, primeiramente, o que são isótopos? São elementos químicos que apresentam o mesmo número atômico, tá? Ou seja, o número atômico Z, que representa o número de prótons. Porém, tem número de massa diferente, tá? Então, neste caso aqui, ó, o cloro, ele tem, não coloquei aqui, ó, mas ele tem número atômico 17 e ele tem número de massa 35. O cloro tem número de massa 37, tá? Então, quais são as massas deles? Então, as massas atômicas desse elemento químico é 34,97 e desse elemento químico é 36,97, tudo bem? É bem próximo e a diferença aqui é de 2, né? A diferença aqui é de 2. Só que esse aqui, ó, o 35, ele é mais abundante na natureza. Então, de todos, de 100% dos átomos de cloro que é encontrado na natureza, isso são os químicos que investigaram isso, tá? 75% aproximadamente é desse isótopo. Já os outros 25% é desse isótopo aqui. Então, a massa atômica ela deve levar em consideração a massa de cada um desses elementos mais a percentagem desses elementos na natureza. Como assim, professor? É só fazer uma continha, tá? Então, para chegar à massa do elemento cloro, que se apresenta como dois isótopos, como que se faz? Pega a massa desses, o isótopo 35, vezes a percentagem, tudo bem, ó? A massa dele vezes a percentagem, mais a massa do segundo, que é o cloro 37, tudo bem? Vezes a percentagem. E, claro, se somar 75,4 com 24,6 tem que dar 100%, ou seja, depois dividir tudo por cento. Então, a massa do elemento cloro, que vocês vão ver lá da tabela periódica, é qual? É 35,46. Tudo bem? Tá?
Nesse momento agora, eu não vou pedir para vocês fazerem essas continhas, tudo bem? Eu só quero mostrar para vocês, eu quero que vocês entendam, que se vocês forem lá na tabela periódica e falar assim, ó, meus queridos alunos, vê por favor a massa atômica do elemento cloro, vocês vão encontrar esse número, tudo bem? Mas que eu quero que vocês saibam que esse número ele veio do quê? Da mistura de dois isótopos por cloro, tá? Cada um deles tem a sua massa e que para chegar a esse número tem que levar em consideração a percentagem que eles se encontram na natureza. Tudo bem? Joia? Professor, eu preciso decorar quais elementos têm isótopo, quais não? Não precisa decorar nada disso, tá? Nem eu não sei todos os elementos e seus isótopos. Uma coisa que eu quero que vocês saibam, tem elementos químicos que não têm isótopo. Por exemplo, os gases nobres não têm isótopo, ou seja, o hélio só tem um hélio com uma massa. Só que tem alguns outros elementos que têm 3 isótopos. Se eu não me engano, tem elementos que têm até 4 isótopos. Tá joia? Tá? Mas essas coisas são tabeladas. Eu tenho que mostrar para vocês de onde vem esse número, tá? E mais importante, que a massa atômica, que é o que nós estamos estudando agora, pode ver, ó, que ele não é um número inteiro. A massa atômica é diferente do número de massa, tá? Então, só para a última vez que eu estou falando, o número de massa, esse conceito, número de massa representado pela letra maiúscula A, nada mais é do que a massa do próton mais ou a massa do número de nêutrons desse elemento. Já a massa atômica, ela é determinada experimentalmente por aquele equipamento e ela leva em consideração a quantidade de isótopos. E esse número, ele é sempre quebrado e a unidade está em 1. Tá joia? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre massa molecular, tá? Massa molecular, acho que vocês já devem ter, né, ter ideia que vai ser a massa da molécula. E sempre aqui no caso em 1. Então, ó, massa molecular 1 corresponde à massa da molécula medida em unidades de massa atômica. Tá? Então, a unidade de massa atômica é 1. Observem que até agora eu não estou falando nada de grama, quilograma, mol, nada. Tudo bem? Só estou falando da unidade 1. Tá? Então, a massa molecular corresponde à massa da molécula medida em unidades de massa atômica. Então, a massa molecular nada mais será do que a soma da massa de todos os átomos que está presente na molécula. Então, vamos dar alguns exemplos. Então, aqui, gente, ó, observem o seguinte. Aqui é a molécula de oxigênio. Por que eu sei que é a molécula? Porque tem um 2 aqui, ó. Se não tivesse esse 2, seria o átomo de oxigênio. Mas como tem um 2 aqui, ó, eu sei que a molécula de oxigênio tem 2 átomos. Então, como que a gente vai calcular a massa molecular dessa molécula? Então, lá da tabela periódica, eu já estou trazendo para vocês esses valores já próximos do inteiro. Ó, o oxigênio, a massa de um átomo é 16U. Tá? Então, ó, a massa de um átomo é 16U. Como na molécula tem 2 átomos, é fácil, é só pegar 16 vezes 2, tá? Então, 16, que é de um átomo, como a molécula tem 2 átomos, 16 vezes 2 dá 32U. Então, a massa molecular é quanto? 32U. Tá? Molécula de água. Então, aqui já estão os valores que eu vou usar na aula toda e que eu peguei lá da tabela periódica, tudo bem? Então, a molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, a hidrogênio, qual que é a massa de hidrogênio? 1U, está aqui. Então, é 1 vezes 2, mais, aqui só tem o oxigênio, vai ser quanto? 16 eu coloquei vezes 1. Ô, professor, não precisava, né? Eu coloquei só para vocês terem uma ideia, tudo bem, da multiplicação. Então, a massa molecular da água é quanto? 1 vezes 2 mais 16 vezes 1, que é igual a 18. Até aí tá fácil, né? Só que agora vai começar a complicar um pouquinho, né? Então, este aqui é o sal sulfato de cobre. Então, pessoal, como eu falei para vocês, nada mais é do que a massa molecular fazer a soma da massa de todos os elementos. Então, neste caso aqui, ó, tem um átomo de cobre, um átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio, tá? Então, as massas estão aqui embaixo, depois se vocês quiserem conferir com mais calma, tá? Então, vamos lá, ó. A massa do cobre é quanto? Tá aqui, ó, 63,5. Por que tá 0,5? É porque eu não aproximei. Esse não é para aproximar mesmo, para usar esse valor, tá?
Então, 63,5 vezes 1, 32, que é do enxofre, está aqui, ó, vezes 1, mais 16 vezes 4, que é do oxigênio. Ou seja, a massa molecular desse sal é quanto? 159,5. Tá? E agora a última aqui é o sal fosfato de cálcio. Então aqui tem um complicador, tá, gente? Porque aqui, ó, átomo de cálcio, cálcio 3. Então essa molécula tem quanto? 3 átomos de cálcio. Agora observe aqui, ó, que tem um parênteses. Então quando tiver um parênteses, gente, é a mesma regra lá da matemática. Ou seja, tudo que está entre parênteses está multiplicado por 2. E por isso que tem esse parênteses, tá? Porque se fosse um só, não teria o parênteses, como é aqui no caso do sulfato. Tudo bem? Então vamos lá. Ó. Cálcio tem quanto? Tem 3, ó. Então é 40 vezes 3, tudo bem? Porque cada átomo de cálcio é 40. Agora, vamos colocar aqui, ó. Quantos átomos de fósforo tem? Ó? Então, ó, 40 vezes 3 mais. O fósforo, ó, tem um aqui entre parênteses, dentro do parênteses, desculpe. Então, 1 vezes 2, então o átomo de fósforo tem 2, tá? Então, aqui, ó, 31, que é do fósforo, vezes 2, mais, agora presta bem atenção no oxigênio, ó. Então, o oxigênio tem 4, tá? Só que esse 4 está entre parênteses 2, tá? Então, 4 vezes 2 são quanto? 8. 16, que é do oxigênio, vezes 8. Se a gente fizer a soma de cada um deles, ao total dá 310. Joia? Então, pessoal, é assim que se calcula. Claro, existem outras formas, mas o que vocês têm que basicamente ver? Que é uma regrinha matemática, né? E que a massa molecular nada mais é do que a soma da massa dos elementos presentes aqui. Então, como eu falei anteriormente, átomos e moléculas possuem uma massa muito pequena. E o que quer dizer isso? Que se a massa é muito pequena, a gente não consegue pesar individualmente nem átomos e nem moléculas. Tudo bem? Então, neste caso, é necessário usar uma certa quantidade, tá? Para manusear, trabalhar ou mesmo pesar a massa, tanto de átomos e moléculas, porque a massa dele é muito pequenininha. Então a gente não consegue nem pesar, nem manusear, enfim, nem trabalhar com uma ou 10 moléculas. A gente tem que medir uma certa quantidade. Essa certa quantidade vai ser grande, tudo bem? Joia? Então, como que os químicos pensaram em trabalhar, pesar, for fazer uma reação envolvendo os átomos? Então, instituiu-se o conceito de mol. Então, o que quer dizer mol? Qual o significado de mol? Mol significa uma porção, tá? Nada mais é do que uma porção. Pois a palavra mol, ela vem do latim mole e significa o quê? Monte, amontoado, quantidade. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que a palavra mol é a mesma coisa do que porção. Vou dar um exemplo. Uma dúzia. Se em casa tem 12 ovos na minha... Desculpa, se em casa tem uma dúzia de ovos na geladeira, quantos ovos são? São 12, né, professor? Você já falou, né? Então, uma dúzia não é 12? Se eu falar para vocês que eu tenho uma centena de alunos, quantos alunos eu tenho? 100. Por exemplo, folhas de sulfite, quando a gente quer comprar uma quantidade maior, ela vem num pacotão que se chama resma. Quantas resmas numa resma, quantas folhas são? Você sabe quanto vai? Uma resma são 500 folhas, tá? Então, se uma dúzia é 12, uma centena é 100, uma resma é 500, a partir de agora, o que eu quero que vocês entendam, que um mol é uma porção. E um mol é quanto? 6,02 às 10 a 23 unidades. Tudo bem? Então, esse número é um número grande e assusta? No começo, sim, mas depois a gente vai conseguir trabalhar com eles bem tranquilamente. Então, um mol, gente, nada mais é do que uma porção bem grande. Tá joia? E quanto vale um mol? 6,02 às 10 unidades. Este número aqui, ó, 6,02 10 a 23,
é o chamado de número de Avogadro. Avogadro foi um químico italiano lá no século XVIII, se eu não estou enganado, que foi o primeiro a propor esse número. Tudo bem? Então, basicamente, se eu tenho um mol de átomos, seja qualquer um átomo que eu pensar, sei lá, se eu tenho um mol de átomos de carbono, quantos átomos de carbono eu tenho lá? 6 vezes 10 a 23. Se eu tenho um mol de moléculas, por exemplo, se eu tenho um mol de moléculas de água, quantas moléculas tem lá? 6 vezes 10 a 23. E imagina o seguinte, coxinhas, né? Hoje, agora cedo a gente não come coxinha. Se fosse à tarde, eu estaria com fome, né? Pelo menos eu não costumo comer coxinha logo cedo, né? Melhor um pãozinho com manteiga. Se eu tivesse um mol de coxinhas, né? Coxinhas de frango, quantas coxinhas eu teria? 6 vezes 10 a 23 coxinhas, né? Se eu tivesse um mol de alunos, o que eu teria? Uma dor de cabeça lascada, né? Porque haja aluno, né? Cadeira, né? O que eu quero que vocês entendam? Que mol nada mais é do que uma porção, e essa porção vale quanto? 6,02 vezes 10 a 23. Sempre, gente, quando a gente for trabalhar, a gente vai arredondar por esse número para 6. Vai? Esse aqui não vai dar, o 10 a 23. Bem, então, isso aqui nada mais é do que 20 é o 6, né? Onde o número seguinte são 23 vezes o número 10, né? Então são 23 vezes o número 0, ou seja, é um número enorme, bem grandão. E o mais importante da aula de hoje, gente, é fazer a correlação entre essas unidades, tá? Então, se vocês entenderem bem essa parte, a gente vai fechar essa aula com chave de ouro. Então, o que eu quero que vocês entendam? Se vocês entenderem bem esse slide, puxa, para mim, vocês ganharam os próximos 15 dias com relação a química. Então, vamos lá. Um mol de átomos de hidrogênio. Então, pensa o seguinte, um mol, ele sempre vai ser aquele número bem grandão, tá? Então, um mol nada mais é do que uma porção, assim como uma dúzia, uma centena, né? Quando a gente vai comprar telha ou milho, ou desculpa, telha, vai fazer uma casa, ou tijolo, a gente compra o famoso, eles falam o famoso milheiro. Ou seja, quando você vai comprar, vai fazer uma casa, você precisa de muitos tijolos, né? Então você chega num lugar, olha, eu quero um milheiro, né, de tijolos, ou seja, você quer 1000 tijolos ou 1000 telhas, né? Normalmente os pedreiros falam assim. Então, se eu tenho um mol de átomos de hidrogênio, quantos átomos de hidrogênio eu tenho? 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. E qual é o pulo do gato dessa aula? Esta quantidade de átomos de hidrogênio, ela tem uma massa em gramas. Qual é a massa em gramas? 1 grama. Vocês entenderam? E esse valor aqui, ó, 1 grama, é a mesma massa se eu tivesse de um átomo. Um átomozinho de hidrogênio, vocês verem lá na tabela periódica, ele tem a massa de 1. Como eu falei para vocês, o mais importante da aula é fazer o quê? A correlação entre as unidades de medida. Então, 1 mol de átomos de hidrogênio corresponde a quantos átomos? A quantidade. 6 vezes 10 a 23 átomos. E esta quantidade de massa corresponde a qual massa? 1 grama. E se fosse átomos de oxigênio? 1 mol de átomos de oxigênio corresponde à mesma quantidade, porque a porção, se é uma dúzia, vai ser sempre 12. Se eu tenho uma dúzia de ovos, uma dúzia de coxinhas ou uma dúzia de esfirra, sempre vai ser quanto? 12 ovos, 12 coxinhas ou 12 esfirras. Então, se eu tenho 1 mol de átomo de oxigênio, ele tem qual massa? 6 vezes 10 a 20. Desculpa, qual é a quantidade? 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Isso corresponde a qual massa? 16 gramas. E qual a importância disso? É porque 16 gramas a gente consegue pesar naturalmente, numa balança, qualquer uma balança que não precisa nem ser muito precisa. E se eu tiver um mol de moléculas de água? Então, um mol sempre vai ter qual unidade? 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. E qual é a massa dessa molécula? 18 gramas. Ou seja, um mol de água tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água e pesa quanto? 18 gramas. E assim, uma próxima molécula. Por exemplo, um mol de molécula de CO2. Quantas moléculas tem? 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. E qual é a massa? 44 gramas.
Como que a gente chega nesse valor? É só pegar a massa molar de cada um desses elementos químicos. Tudo bem? Joia? Então, o que significa isso daqui, ó? Isso que está aqui, ó, nesse retângulo preto, é o que? É a massa molar, tá? Então, nesse caso, o que significa a massa molar? Agora é representado por esse M grandão aqui, ó, tá? O M maiúsculo. É a massa em gramas, tudo bem? Ó, olha a unidade aqui, ó. Tá? Ó, todas as unidades aqui tem em grama. É a massa em gramas de um mol de átomos, moléculas, íons, elétrons, etc. Tá? Então, agora aqui, ó, vamos resumir. Massa molecular é a massa de uma molécula. A massa molar é a massa de um mol de moléculas. Lembra, um mol é um número muito grande. Por isso que daí a gente consegue chegar numa unidade de medidas que seria a grama, tá? O que é mol? Mol nada mais é do que o quê? Uma porção, assim como uma dúzia, tá? Onde, tá? Vamos pegar alguma coisa X. Pensa lá, ó, coxinhas, por exemplo, que a gente está falando. Se a gente tem um mol de X, quanto equivale de X? 6 vezes 10 a 23 unidades de X. E qual é a massa de X? X gramas, entendeu? Então, se a gente pensar aqui, ó, um mol de coxinhas, quantas coxinhas a gente vai ter? 6 vezes 10 a 23 coxinhas. E qual que é a massa dessas coxinhas? É só pegar esse tanto de coxinha e pesar. Entendeu? Por que a gente não faz isso com coxinha? Porque coxinha, ela tem um determinado tamanho e a gente consegue pesar, ao contrário de um átomo. Joia? Tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até uma próxima.